gente, tudo bem? Dane-se está no ar e hoje a gente vai falar sobre o tema espiritualidade. Mas antes quero te lembrar que o Dane-se está em todas as plataformas digitais, Spotify, aqui no YouTube também, ou seja, você pode ouvir, você pode assistir e você pode também indicar para os seus familiares, para os seus amigos. E hoje o tema espiritualidade vai render, inclusive foi um tema que vocês pediram aqui no Dane-se. Então, atendendo a pedidos, espiritualidade, hoje a gente vai falar sobre constelação familiar e apometria. Constelação familiar já é um assunto que eu conheço. Agora, apometria eu nunca tinha ouvido falar, gente. Então, hoje eu vou receber aqui no meu Dane-se uma apômetra, que é a Sueli Torres. Ela, há mais de 20 anos, ela trabalha com apometria, é terapeuta quântica também, pesquisadora em temas ligados à espiritualidade há mais de 40 anos. E a consteladora familiar Marisa Oliveira, que é consteladora sistêmica há mais de 20 anos, terapeuta transpessoal, mestra em Reiki e estudiosa dos temas espirituais há mais de 30 anos. Primeira vez que eu fiz constelação familiar foi com a Marisa. Eu tinha acabado de chegar aqui em São Paulo, estava com uma questão muito pessoal com o meu filho mais novo e queria melhorar a minha relação com ele. De repente surgiu a Marisa na minha vida e foi quando eu fiz a minha primeira constelação familiar e que mudou a minha vida. Então hoje eu tenho a oportunidade de agradecer inclusive a Marisa, porque foi muito especial. Ter feito a constelação familiar foi muito especial para mim. Eu sei que muita gente nunca fez, não sabe como funciona, não sabe o que é, por isso nem sabe o que é apometria, assim como eu também não sabia até semana passada. E por isso que eu resolvi trazer essas duas terapeutas aqui para a gente entender um pouco mais esse universo de um tipo de tratamento espiritual, tratamento diferente do que a ciência mostra, do que a ciência pode comprovar, até porque tem coisas que os olhos não veem, mas o coração sente e o corpo também sente. Vamos começar então? Perfeito. Marisa, Sueli, obrigada, viu? Eu que agradeço. Por vocês duas estarem aqui, uma com 40 anos já de experiência, outra 30 anos estudando esse universo espiritual. Vamos começar tentando explicar para a galera, Marisa, como é que é, o que é a constelação familiar? Ou uma consteladora sistêmica, que é como você se define, assim? Ok. Posso falar um pouquinho da questão da espiritualidade? Claro, lógico, você pode, né? Tudo. Que é uma coisa assim, né? A constelação tem a ver com a espiritualidade, espiritualidade, tem a ver com o espiritual ou que não tem. Eu acho que aqui primeiro a gente precisa entender um pouquinho o que é essa questão da espiritualidade. Porque normalmente quando eu respondo isso, vem uma confusão e as pessoas perguntam para mim, mas você é espírita então? Né? Quando a gente fala em espiritualidade, né? Nada contra, eu venho de um berço espírita, né? Meus pais, desde que eu nasci, meus pais eram espíritas e meu pai transitou por muitos caminhos. Mas a espiritualidade, ela tem a ver com uma conexão com uma força maior que tudo move, né? O nome que cada um quer dar para esta força maior, né? Este impulso de vida, né? Isto cabe a cada um. As religiões, elas são caminhos, muitas vezes, para a gente se conectar a essa espiritualidade. Então, a gente tem aí os ismos, né? O cristianismo, o espiritismo, o catolicismo, o budismo como uma filosofia, né? Mas tudo isso, ele vem depois aqui desta conexão com este algo maior que tudo move. E entra a constelação familiar ou a constelação sistêmica. Qual que é a diferença? Tem a constelação familiar, a constelação sistêmica? É a mesma coisa? Como é que é? Eu entendo que sim. Sim. Eu entendo que sim. Eu acho, cá entre nós, que o termo constelação familiar, ele é um pouquinho ingrato, muitas vezes eu acho, né? As pessoas, eu ouço até hoje a piadinha, né? Ah, você vai olhar para os astros então, vai fazer uma constelação familiar, né? Mas vem parte da ideia de que nós saímos do indivíduo, como num processo, por exemplo, psicoterápico, terapêutico do tratamento do indivíduo, para um olhar mais sistêmico, né? Uma conexão em que estamos todos ligados. Então, um sistema familiar, né? Todos nós somos norteados pelos sistemas.
sistema judiciário, o sistema de trânsito, o sistema escolar, o sistema planetário, o sistema digestório, os sistemas. E todos os sistemas têm as suas leis que regem esses sistemas. Na direção do quê? De se manter uma ordem, ou quando não cumprimos, não seguimos essas leis estabelecidas, né, causa uma desordem. Então, dentro deste princípio que olhamos para este sistema familiar, do qual estamos ligados muito mais do que a gente imagina. Na prática, eu chego para fazer uma constelação familiar e aí ele pode ser de diferentes formas, né? Eu fiz com você na época, num ambiente em que eu precisava escolher as pessoas que estavam ali presentes para representar cada pessoa da minha família dentro do que eu gostaria de constelar. Mas existem várias formas, né? Não necessariamente só com pessoas físicas. Você pode fazer com bonecos também? Pode, né? Claro que ao longo de um caminho, quando surge, vai se caminhando, vão se agregando, são pessoas novas que vão chegando, vão se criando novos caminhos dentro disso. Então, quando a constelação familiar surge lá com o Bert Hellinger, né? Um alemão, né? Psicoterapeuta alemão, teólogo, quando ela surge lá atrás, o modelo tradicional Bert Hellinger se utilizam pessoas, né? Hoje nós temos com bonecos, com cavalos, com constelação na água, né? Eu confesso que eu sou um pouco mais tradicional, né? Em todos os caminhos que eu sigo, isso é algo meu, ok? Enquanto eu acho que eu não realizei totalmente o que ali a base me oferece, eu comigo não me aprofundei, não pude caminhar dentro desta base, eu fico muito dentro ainda deste universo onde ela surge, né? Então o meu modelo predileto é o presencial. Continua sendo presencial com pessoas. Sueli, apometria. Eu queria que você explicasse, eu já aproveito para aprender um pouquinho mais sobre a apometria. Eu nunca tinha ouvido falar nesse tipo de tratamento, mas o que é a apometria? Como é que funciona a apometria? Então, a apometria é uma terapia quântica que veio do Sul, Dr. Lacerda. Do Rio Grande do Sul? Dr. Lacerda, em 1965, ele trabalhava no hospital psiquiátrico e ele percebeu que as pessoas, os pacientes, muitas vezes não era só patologia, que tinha a parte espiritual. E aí ele começou a fazer um tratamento diferenciado, utilizando o kardecismo. Aí entram as religiões. Então ela foi iniciada no kardecismo e ele codificou, né, a apometria para os tempos modernos. E muitas vezes as pessoas falam, o que é apometria? Então ela trabalha problemas psíquicos, emocionais e espirituais. É um conjunto. Ela acessa todos os mundos, submundos, todos os tempos, todas as dimensões. A palavra apometria vem do grego, quer dizer apo, além, metria, medida. Então não existe medida, por isso que ela é quântica. Você acessa qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer espaço. Ela fecha. E aí você precisa realmente de um acesso espiritual, se incorpora na apometria. A apometria é feita, não é feita com uma só pessoa. Tá. Até existem pessoas que utilizam, mas não é a verdadeira apometria de Dr. Lacerda. Uhum. A apometria que foi desenvolvida por ele é um grupo, né? Foi levado por centros espíritas kardecistas. Então são grupos de pessoas que se sentam ali e eles trazem essa consciência, né? Essa consciência de vidas passadas. Como é feito? Através de física quântica, porque ela é quântica, colocamos pulsos quânticos. Esse é o comando. E através dos pulsos quânticos é aberto os corpos sutis. E é feito um desdobramento da pessoa. Então ali ela abre e o plano espiritual traz o quê? Os bloqueios, as amarrações, os traumas, tudo ali é trabalhado. Então as pessoas que estão ali incorporam essa consciência, e essa consciência vai te contar uma história de passado. Dentro desse passado,
Você escolhe o tema que você quer trabalhar na sua vida. Trabalho, profissão, amor, relacionamento. Então você escolhe o tema. E quando é aberta a apometria, ela dispara. Ela é muito precisa. Ela vai direto ao ponto. É muito bonito. Ela vai contar toda uma história de vidas passadas, porque ela vai direto onde tudo iniciou, esse problema que acontece em você. Porque todos os problemas que temos estão no passado, não é nada no presente, já aconteceu. E você carrega um endereço energético na nossa consciência, que está aqui. É um computador que trabalha. E você acessa, isso dispara emocionalmente, né? Você sente coisas, padrões energéticos que se repetem. E a apometria vai buscar. Nossa, gente, é forte. Respira. Só quero te lembrar o seguinte, a gente está no Boteco do Tunico, o boteco mais charmoso de São Paulo, onde você pode comer aqui na frente, Jardim de Nápoles, também, que faz parte do Boteco do Tunico. Melhor polpetone de São Paulo que está no Brasil, com certeza. E aí vocês estão vendo esses barulhos todos, né? Tem cachorro, tem papagaio, tem martelo, tem tudo, gente, porque é um lugar aberto mesmo onde a gente está, tá bom? Então, só para te explicar por que dos barulhinhos também. E aí eu vou passar para a Marisa já. A gente viu aí que a apometria tem essa coisa do espiritual muito forte, que tem que realmente ter acesso a essa questão espiritual. Na constelação familiar, na constelação, você não incorpora, mas existe uma coisa muito forte espiritual que acontece ali, né, Marisa? Eu não sei explicar, gente. É muito louco isso, porque só quem faz a constelação, e aí muita gente não conhece, vai ter preconceito, mas assim, só você fazendo a constelação e talvez fazendo a apometria, para você realmente entender o que acontece naquele ambiente ali. Porque tem uma coisa meio espiritual ali também acontecendo, não é? Meio não, ou totalmente. Explica para mim, Marisa, por favor. Tenta explicar. Eu vou tentar explicar. É isso. Uma vez eu vi o Bert Hellinger, ele estava aqui no Brasil, ele falando o seguinte, que esse era um trabalho que estava só começando, que tinha um monte de coisa ali que nem ele mesmo conseguia explicar. E eu vou te dizer que 20 anos depois, né, que eu tenho contato com a constelação, que eu já sou uma consteladora, tem coisas que eu não me atrevo a querer explicar. Né? Eu ainda brinco, que vale a bola na rede, né? E a gente sai para o abraço. Quando eu olho para a constelação, antes de entrar em uma questão talvez um pouco mais espiritual, nesse sentido que a apometria nos oferece, eu também conhecia bem pouco da apometria, a gente tem que falar um pouquinho da bioenergia, né? Como uma memória de campo. Então, parte do princípio de que deixa como uma assinatura, sim, né? Endereço energético, né? Tudo vivido, toda uma história, tudo que foi experimentado, né? Mas a constelação, ela nasce deste princípio de uma memória de um campo, e não como se talvez tivesse nesse sentido espiritual, talvez alguma coisa associada ou uma incorporação neste sentido, né? Claro que muitas vezes numa constelação eu olho e falo assim, nossa, isso aqui às vezes não parece só um campo energético, né? A diferença de um campo energético e de um campo espiritual, enquanto uma consciência, né? Mas nós tratamos como uma memória de um campo que ali se apresenta. Tratamos de uma memória de um campo que ali se apresenta. Falou de tratamento. O que pode tratar na constelação familiar? Que tipo de situações? Porque ela está ali para muitas vezes resolver conflitos familiares, né? Às vezes de pai para filho, filho para pai. Que tipo de coisa que a gente pode tratar na constelação familiar? Aqui é interessante, essa pergunta é bem legal, porque ela trata do quê? De uma dor. Então, quando nós vamos começar uma constelação, né, nós não trabalhamos com as histórias das pessoas, como numa terapia, em que muitas vezes nós exploramos, revisitamos traumas, experiências, memórias, para a partir disto, dentro do possível, trazer um novo significado, uma outra consciência, ok? A constelação, ela parte única e exclusivamente de uma dor. Qual é a dor que hoje acontece aí na sua vida? Que você não consegue mudar, que se apresenta, que se repete, e a partir disto, né, nós trazemos os representantes, trazemos essas pessoas que vão acessar esses campos
que vem a partir desta energia, deste campo energético. Na apometria também, eu preciso levar um problema, chegar lá e falar, eu quero tratar isso, ou não necessariamente? Você pode chegar lá e... Sim e não. Você pode levar o tema, né, de padrões que se repetem na sua vida. Então, tudo aquilo que te incomoda, que te faz sofrer, tem um aprisionamento. E esse aprisionamento tem uma origem no passado, de vidas passadas, de ancestralidade, de outras vidas. Então, nós herdamos tudo, tudo. Não só tuas vidas passadas, como dos parentes, como na constelação. Ou seja, a gente carrega traumas de outras gerações, às vezes do nosso avô, do nosso bisavô. Tudo. É um pacote, é um pacote. E isso nos causa sofrimento. São padrões que vão se repetindo na sua vida. Você fala, nossa, mas eu comecei esse relacionamento, agora eu encontro outra pessoa, terminei, encontro outra pessoa que é do mesmo jeito, é o mesmo perfil. Por quê? Você tem esse endereço energético. E enquanto você não limpar isso, você vai continuar confesso para você, buscando esse relacionamento desse jeito abusivo, seja lá da forma que for. A resposta onde é que está? No passado. E quando você abre a apometria com esse tema, ele dispara direto onde tudo começou. Aí que tem uma história ali, ele vai te contar a história. E aquilo vai bater em você profundamente, porque você não sabe, você não entende, você não viu, mas você sente. E dói. E dói porque está em você, é a sua dor. É você gritando, a sua alma gritando que tem uma dor, que tem uma coisa que não está certa ali. Aí onde você procura todo tipo de terapias, até que você se encaixa em alguma. No caso, a apometria vai trazer essa história. O que é feito ali nesse momento? Então, vai contar, né? Essa consciência vai contar o que aconteceu. Então, ela é totalmente organizada, restaurada, equilibrada e devolvida para a dimensão onde ela não vai ter dor, onde ela vai viver na perfeição. Porque enquanto ela está fora da dimensão, ela está na dor. E a dor dela é a sua dor, no presente. Eu fiz recentemente uma constelação familiar, eu vou dividir com vocês um pouco dessa experiência, para falar de constelar os meus relacionamentos. Porque eu perdi meu marido tem 6 anos, e aí eu comecei a olhar para trás, eu falei, gente, eu perdi meu marido muito jovem, uma prima minha da minha família perdeu o marido muito jovem, uma madrinha minha perdeu o marido muito jovem, a minha avó perdeu o marido dela muito jovem. Então eu venho de uma história familiar onde as mulheres estão sempre honrando os homens que não puderam voltar. E isso interferia diretamente nos meus relacionamentos. Então eu precisei quebrar esse ciclo para poder me libertar de uma certa forma. Então eu venho de uma família que os meus antepassados foram para a guerra, lutaram na guerra e provavelmente também não puderam voltar para suas casas. E olha como esse ciclo foi se repetindo ao longo das gerações até eu chegar aqui. Eu consigo quebrar realmente esse ciclo fazendo esse tipo de tratamento, Marisa, para as futuras gerações não continuarem sofrendo esse tipo de dor, de ter que honrar o homem que não volta para casa? As próximas e você também, né? E eu também, a nossa óbvio, também. Muito especial ouvir sobre a apometria. Eu vou ouvindo aqui e vou falando, nossa, quantas coisas se conversam, né, com a visão sistêmica. Você consegue mudar essa história. Né? Esse processo, sim, porque esse processo de fidelização a esse passado, né? Ele não é necessário que ele continue atuando. Né? E muitas vezes a base, por exemplo, da constelação, o que causa isso? O que faz com que isso aconteça? Esse emaranhamento continue ali acontecendo. Né, parte do princípio que esses emaranhamentos eles surgem a partir de um desrespeito. Quando há um desrespeito a uma vida, quando há uma exclusão, quando não olhamos para a dor de alguém, quando não olhamos para as histórias. Se a gente vai olhar um pouquinho para o nosso passado, quantas guerras ainda hoje. Ainda né? hoje. Quantas dores, né? Quanta dor da mulher dentro dessa história. Quanto que as mulheres, né, se vinculam nesse lugar de fidelização, de honrar a partir do sofrimento. Né? Eu posso contar uma história? Claro, pode.
Ontem eu curto muito séries, né? E eu tenho me aprofundado um pouco no tema do suicídio. Recentemente fiz uma palestra falando sobre isso, tenho me aprofundado, quero colaborar um pouquinho mais com isso. E caiu no meu colo uma série coreana que trata do suicídio. Ontem à noite eu assisti um episódio e ele conta ali a história de meninas, né, que durante a guerra, meninas, 11, 12 anos, eram tiradas das suas famílias e elas eram levadas para serem estupradas, usadas pelos homens, né, pelos soldados, e elas ficavam ali confinadas. Me tocou tanto aquela história, a união daquelas mulheres, a força daquelas mulheres, né? Então, quando termina aquele episódio que eu estou tão tocada pelo caminhar dessas mulheres, né? Eu abaixo a minha cabeça e eu reverencio a dor de todas as mulheres que vieram antes, né? Todas elas para a gente chegar até aqui. Então, quando a gente faz isso, nós estamos ligados a esse sistema, muitas vezes nós mulheres ainda estamos muitas vezes ligados a esse sistema de fidelização ainda. E a gente não precisa transformar aqui os homens nos maus para esta liberação, porque isso também não libera. Mas se eu posso me conectar com muito respeito a todas essas histórias e honrar essas dores. Agora isso muitas vezes, esta é uma visão sistêmica, esse é um trabalho de uma constelação muitas vezes. Isto me libera e nos libera a partir desta conexão com o amor. Na constelação você pode tratar, por exemplo, às vezes acontece, né, gente? Você tem 2 filhos, nossa, com um filho me deu tão bem, mas o outro me traz tanto problema. Ai, não consigo, tudo bem conviver com meu pai, com a minha mãe, tá tudo bem com a gente, mas eu não consigo dar aquele abraço gostoso no meu pai e na minha mãe. Pode ter alguma questão mal resolvida ali espiritualmente que a constelação pode ajudar nesse processo, né? Pode. Aqui a gente precisa entender uma coisa. Todas essas questões que você está trazendo, a gente também pode encarar elas até um determinado ponto como um trabalho terapêutico. Estou repetindo um trauma, vi lá minha mãe, sofri a partir da criação que eu tive, dos estímulos externos, do ambiente, tá? E tudo isso também se manifesta na nossa vida. Mas foi disso que parte a constelação. Porque o que o Bert Hellinger descobriu dentro disso, dentro dos trabalhos terapêuticos dele? Que ele ia seguindo no trabalho, a pessoa tinha dor, ia caminhando, só que chegava um determinado ponto em que esses processos não caminhavam mais, a partir da psicoterapia. Emperrava e não ia, por mais que tinha uma dor, por mais que a pessoa estivesse disponível, ali não se caminhava mais. Então ele precisou ampliar, e neste ampliar surgem as questões deste passado, surgem as questões dessa ancestralidade. Às vezes, numa constelação, a gente trabalha 4 gerações, 5 gerações, né? Que conscientemente, muitas vezes, a gente não conhece essas histórias. Não. E aqui talvez a gente diga algo espiritual, porque é algo que está além da nossa compreensão racional, mas que está atuando na nossa vida. E que, sim, passa de geração a geração. Na apometria, a gente trata só as questões do passado, ou dá para tratar também, por exemplo, uma relação de minha com meu pai? Eu consigo, meu pai está vivo, está aqui. Se eu tiver alguma questão familiar, é possível tratar com apometria? Sim. Ou só para quem já partiu? Não, é possível sim. Então, todos os seus relacionamentos desta vida têm uma origem no passado. Então, tudo aquilo que não dá certo, que não está bem, tem a resposta no passado. Então, quando você abre esse tema, no caso, relacionamento com o pai, então você vai descobrir um abandono, tem uma história lá, tem uma história de dor. Então, por isso, ele vem vindo, né? Em todas as, a gente fala encarnação na apometria, em todas as encarnações. Então, esse problema, ele se repete até o presente. Até a mulherada que fica assim, ai, como eu tenho dedinho podre para macho. Pois é. Para marido, para namorado, também pode tratar isso na apometria. Pode. E não só do passado, como também, nós chamamos também, quando você trata do presente,
são personalidades múltiplas, são aquelas que você adquire aqui e você trata também. Você organiza, tudo você organiza, corrige e fica tudo na perfeição. Quebra os ciclos de novo. Quebra né? o ciclo. Quebra os ciclos de novo. Só que na apometria, assim, esse tema que você trabalha, você organiza, resolve, coloca na dimensão, abre portal, fecha portal, tem todo um cuidado. Desmagnetiza, despolariza, não se mexe mais. Ficou na perfeição, no amor, então não se mexe mais. Resolve aqui. Aqui. Vai refletir no seu presente e principalmente no seu futuro. Então, encerra o ciclo. Acabou. Dentro da constelação existem as leis do amor. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas leis do amor, Marisa. Que tem a coisa do pertencimento, né? Isso, né? São 3 caminhos, né, que norteiam de um modo geral. Que é o pertencer a esse sistema, todos fazem parte, né? Tem a lei da ordem, da hierarquia, né? Quem chegou antes, quem tem precedência, e tem a ordem do equilíbrio, o equilíbrio entre o dar e o receber. Né? São essas as 3 leis sistêmicas que norteiam todas as questões, de um modo geral. Né? É importante a gente entender aqui, para que essas leis atuem também, né? E linkando um pouquinho com a apometria ali, algo que você trouxe. É claro que nós temos questões do nosso passado, né? Podemos considerar existências anteriores, se não quiser, nem precisa, que nesta aqui já tem um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Mas, sim, somos um resultado disso tudo. Né? Então, sim, nós estamos ligados a essa questão do passado. Na visão sistêmica, na constelação, a gente também entende, essa é uma visão acho que é um pouco minha também, entende que existe também um sistema individualizado. Então, eu tenho um sistema familiar que envolve todo este passado, todas as histórias, e existe também um processo evolutivo de desenvolvimento do meu ser enquanto um sistema individualizado. Tem uma coisa que eu percebo muito na busca dos trabalhos, seja na constelação, seja por outros caminhos, que muitas vezes a gente está buscando algo, mas a gente quer uma solução fora. Alguém vem aqui e resolve para mim. Alguém vem aqui e resolve para mim. É cômodo, né? Sim. Nós também temos responsabilidade dentro desse processo evolutivo, desse processo de mudança, das questões que eu preciso transitar também aqui dentro de mim. É claro que se eu tenho um gancho aqui do passado que me puxa, fica muito mais difícil. Tá? Mas um dos pontos que eu sempre trago na constelação, eu digo, tá bom, demos passo na direção desta liberação, que muitas vezes se torna possível sim, dessa desconexão, desse emaranhamento com o passado. Mas agora cabe também a gente querer dar passos nesse processo de mudança. Né? Também desenvolver o nosso caminhar dentro do processo. Por quê? Porque os nossos pais, muitas vezes nós estamos sim linkados, né, uma fidelização com o sofrimento dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Sim, é necessário reconhecer, honrar, respeitar, sim, e é necessário seguir. Marisa, recentemente, gente, a constelação familiar teve no meio de uma grande discussão, porque o judiciário está usando a constelação para ajudar no processo de negociação de conflitos familiares, especialmente ali acordos de pensão, em divórcio e tudo mais. Como que você enxerga, Marisa, o uso da constelação nessas situações, por exemplo, no judiciário? Isso é me colocar numa saia justa. Não é, porque não, assim... Deixa eu responder. É porque você estuda isso há 30 anos. E recentemente houve um boom dessa coisa da constelação familiar. E por isso também que a gente está fazendo esse episódio aqui do Daane-se, até para explicar o que é a constelação e a apometria, para a pessoa entender o quão importante é você ter uma pessoa realmente... Sim. Especializada nisso, não é banalizar a constelação familiar, não é banalizar a apometria, que são coisas sérias, e aí teve essa discussão aí, o judiciário usando nessas questões. Tem duas grandes discussões nesse momento, né? Que é essa questão do judiciário e também a questão da constelação estar no SUS. Né? São duas grandes questões que abriu aí uma caça às bruxas. Sim. Né, nesse sentido.
E que não acho que é de totalmente ruim, não, porque eu acho que a gente tem que discutir, tem que conversar, ajuda a gente a ficar mais esperto, se aprofundar, estudar mais e embasar mais. Gente, tenho colegas que trabalham no judiciário, né, de muito tempo, que são consteladores. Eu acho que há de se ter um cuidado, né? De novo, eu acho que eu sou um pouco mais tradicional aqui, mais conservadora, né? Por quê? Porque o judiciário em si, ele já coloca os advogados, os juízes, em um lugar de muito poder. Sim. Né? Então, há uma possibilidade de acontecer uma confusão dentro disto. É uma ferramenta fantástica, sem dúvida nenhuma. Né? Se eu imagino o conceito, a ideia de uma constelação atuando, não só dentro do judiciário, sabe, mas em outros segmentos também, é uma grande possibilidade de mudança, de quebras de paradigma. Então, é fantástico, mas sem dúvida nenhuma, há de se tomar muito cuidado. Eu acho que nós estamos dando largos passos. O Brasil é uma grande referência, né, das constelações no judiciário. Ela nasce aqui no Brasil e nasce com pessoas muito embasadas dentro disso. Mas é claro que tudo que nasce, né, tende a se expandir e muitas vezes as pessoas se perdem dentro disso. Então, eu acho que há de se ter muito cuidadoso. Sim, aí eu vou trazer um dado para vocês. Eu sei que tem muita gente que fica... a gente sabe que o Conselho Federal de Medicina, por exemplo, de Psicologia, não reconhece a constelação familiar, e provavelmente da apometria também não, como uma prática de tratamento, né, dentro da ciência. Mas, por exemplo, no Fórum da Leopoldina, no Rio de Janeiro, de 300 processos no ano passado, sobre pensão alimentícia e guarda dos filhos, o número de acordos subiu de 55% para 86% depois que se começou a utilizar a constelação familiar, ou seja, para realizar um acordo ali entre as famílias e chegar a uma conclusão. Claro que existem muitos riscos, acredito que dentro da apometria também, quando você usa um terapeuta que não é capacitado para aquilo, né, Sueli? Sim. Você estuda a espiritualidade há mais de 40 anos. Não paro de estudar, porque sempre tem coisas novas, um caminho sem volta. Sem volta, você vai, porque tem coisas novas todos os dias, você tem que estar, né, sempre à frente, né? Então, para quem está buscando algum tipo de tratamento espiritual, tanto com apometria como constelação familiar, é importante prestar atenção no terapeuta que você vai escolher, não pegar qualquer um, né? Sim, para fazer. Não pegar qualquer um. Tem que estudar o mínimo. Tem que estudar, tem que ter muito tempo de estudo, porque não é uma coisa, eu fiz o curso, já vou aplicar. Não é bem assim, porque você mexe com a vida da pessoa, você mexe com o passado dela. Então, você mexe com tudo aquilo que ela tem dentro dela, a dor dela. Então, é muito complicado. Então, você tem que saber onde você está mexendo. Porque tem muitas histórias, muitas vezes a gente se depara com histórias assim de magro negro. E o que você faz com isso quando você abre essa apometria, que a pessoa está à beira da morte? Eu já trabalhei com várias pessoas suicidas, que estavam à beira da morte, com a vida por um fio. Uma moça que eu atendi uma vez, para você ter ideia, ela comia fígado cru. Ela só comia fígado cru e sentava no parapeito do prédio, olhando para baixo, escolhendo o melhor momento para pular. E a apometria conseguiu transformar a vida dessa moça. O que eu preciso acreditar para fazer a apometria? Para quem está em casa, está assistindo a gente agora, é católico, é evangélico, é ateu, é espírita, enfim... Mas o que eu preciso acreditar para acreditar na apometria? Tem alguma... Sim. Primeiro, você precisa ter fé. Querer. A apometria não é religião. É ciência. É uma ciência. É física quântica. Você precisa acreditar em você, que você pode, que você melhora. Se você não tiver fé, esperar que o outro faça por você, nenhuma terapia faz efeito. Marisa, um amigo meu fez já uma constelação familiar e acho que ele não entendeu direito. Acho que alguém obrigou ele a fazer. Ele falou, é um teatrinho, né? Eu falei, nossa, você não entendeu nada. Okay. Você não percebeu que
que era o teatro da sua vida? Você não sacou que era isso? E eu te faço a mesma pergunta, o que a pessoa tem que acreditar ou entender para poder fazer uma constelação? Eu acho que ela tem que estar com a mente aberta, tá? E querer ser feliz. Eu vi recentemente nessa história ainda da caça das bruxas aí, né? As bruxas. Eu vi uma cientista falando muito e criticando a história do judiciário, do SUS. E falando e trazendo a questão da ciência, que não tem comprovação, não tem método científico que comprove e tal. Não tem mesmo, né? E falando, ela ficou acho que 40 minutos falando. E daí a pessoa que estava entrevistando ela perguntou assim para ela, e você já fez? Ela falou, eu não. Então, há de se abrir para receber um algo. Sim. Né? Eu vou sair daqui e vou querer receber uma sessão de apometria para experimentar isto. Por que não? Mas eu preciso também estar com a minha mente aberta para experimentar este algo. E se puder trazer mais passos, que eu possa dar mais passos a partir de tantos caminhos disponíveis que tem hoje, seja uma apometria, seja uma constelação, seja o reiki, seja uma terapia, né? Seja a medicina, seja... Né? Se eu puder dar mais caminhos nessa direção, por que não? Né? A história do judiciário, o que a gente observa? Tantos números, são vários números fantásticos. Sim. Fantásticos. Daí acontece ali um caso, né? Um outro caso que tem um outro resultado não tão bom pós o processo. Daí a culpa é da constelação. Como se isso não pudesse acontecer, não acontecesse também no dia a dia. Sim. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na história do que eu estou desconstruindo. Né? O que eu estou atacando, o que eu estou desconstruindo, que são caminhos que ajudam tantas as pessoas. Principalmente num país como o nosso, com tanto sofrimento, com tantas necessidades, né? Quantos desses caminhos, quantas pessoas que dão a vida, nós estamos falando de alguém com 40 anos dedicando uma vida a ajudar o próximo. Né? 30 anos eu estou dentro deste meio. E tem pessoas que vêm muito antes do que a gente. Né? Que contribuem. Você trouxe, né? Mudou a minha relação com meu filho. Que total. Preço tem isso? Então, antes de desconstruir, a gente precisa tomar muita responsabilidade. Isso. Né? Em relação às pessoas. Olha, a minha intenção hoje com Daanice, gente, foi justamente trazer para vocês um pouquinho mais de conhecimento sobre esses tratamentos espirituais, tanto a apometria como a constelação sistêmica, a constelação familiar, que eu já conheço mais, mas também já quero fazer uma sessão de apometria, porque eu acho que se você escolher um terapeuta bom, de confiança, que tem uma história dentro desse processo todo, e se você tiver alguma questão familiar para ser resolvida e que você tem dificuldade, te garanto que mal não vai fazer. Você pode se surpreender, assim como eu me surpreendi, e realmente a constelação mudou a minha vida. Não estou aqui para dizer que se deve fazer, mas se você ficou curioso, te indico. Acho que vai te fazer bem. Eu acho que né, Marisa? Sem dúvida. A primeira vez que eu entrei em contato com a constelação, né, me falaram desse trabalho, vai lá, e tocaram. Eu falei, tá bom, vou lá ver. 20 anos atrás. Sentei lá e comecei a ver aquele negócio, né. Eu falei, o que é isso? Foi a minha reação também quando eu fiz. Do que esse negócio se trata? E daí eu falo, não, deve ser tal coisa. Não, deve ser tal coisa. Até que eu me exponho a isto. E daí eu me vejo lá. Né? A representante, a hora que eu vi a representante usando frases que eu usava, posturas que eu tinha, eu posso não saber muitas vezes explicar o que acontece, mas eu não posso negar o que eu vejo durante esses 20 anos de resultado, sabe? Trazendo mudanças, reconciliações, ampliando esse fluxo de amor entre as pessoas. É isso, gente. Esse episódio hoje foi sobre amor. Então, permita-se amar, permita-se curar.
Recebi hoje a Sueli Torres, que é apômetra há mais de 20 anos, estuda temas ligados à espiritualidade há mais de 40 anos, e a Marisa Oliveira, do Origens, que é consteladora sistêmica, estuda também essas questões espirituais há mais de 30 anos. Duas pessoas sérias, mulheres sérias, terapeutas sérias. Então é assim que a gente termina hoje o Da Anice. Muito obrigada pela sua companhia. E a gente se vê na semana que vem com muito barulho de cachorro, com muito barulho de papagaio, porque a gente está num ambiente aberto, mas no melhor, no boteco mais charmoso de São Paulo, o Boteco do Tunico. Beijo, gente. Até semana que vem.